Hoje vamos aprender como funciona um if, qual a lógica por trás de um if. Para isso aqui eu já criei um HTMLzinho, então tem um style e ele está linkando um script aqui. No style simplesmente eu dei um text align center no H1 aqui com a classe text, certo? E no meu script eu vou fazer o seguinte, vou criar uma var, uma let na verdade, status. Status, vou dizer que status vale true, certo? E aí aqui eu vou criar uma var condicional. E nela eu vou passar uma arrow function. Peraí, isso aqui, desculpa, isso daqui me incomoda. Aí aqui dentro eu vou criar um if que vai analisar status, certo? Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou colocar um document ponto carry selector, perdão. Vou selecionar aqui dentro do carry selector aquela minha div, né, que é uma classe, então eu uso o ponto antes para pressupor que é uma classe, ponto text. E aí aqui eu vou botar um ponto insert adjacent HTML. Vou dizer que eu vou inserir antes do fim, então before end. E eu vou dizer que eu vou inserir um texto aqui, tudo certo. Opa. E aí por último aqui, eu vou executar minha função condicional. Adicional. Então se eu voltar aqui no meu navegador, tudo certo. O que ele está fazendo? O if aqui ele verifica o status, certo? Então se o status for true, ele vai entrar aqui dentro desse if e vai executar essa linha 5 aqui. Executando essa linha 5, ele vai pegar um carry selector, vai selecionar aqui a minha classe text e aí vai inserir no HTML. Aqui eu escolhi depois do fim, mas a gente pode botar before begin, então antes de começar. A gente pode colocar after begin, então depois de começar, e o after end, que é depois de terminar. E aqui eu passei um tudo certo aqui, ou seja, beleza, tá funcionando. O if, a estrutura if, ela ainda conta com o else. Então, tradução de if aí seria se, e o else seria o se não. Então, se status, né, se o status for verdadeiro, ele vai cair ali. Se não, a gente vai mandar para cá. Então aqui, vou colocar um não deu. Uma carinha triste. Perceba que não vai mudar nada aqui, porque essa variável status continua sendo verdadeira. Então, se eu passar um false aqui, agora sim vai mudar. Ó, não deu e a carinha é triste. Por quê? Porque aqui ele está verificando o valor de status. Se status é verdadeiro, ele vai cair nesse primeiro. Se não, ele cai aqui embaixo. Certinho? E a gente tem mais um tipo de comparação ainda, que é o if else if. Por exemplo, vamos dizer que status não fosse uma booleana que tem dois valores, fosse um número. E aqui chegasse 3. Para facilitar as coisas, vamos dizer que lá no nosso código a gente está limitando para chegar de 1 a 3. Então, como que eu faria isso daqui? If status igual a 3. Então, se status for igual a 3, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na mensagem... Opa, perdão, 1. Vou botar 1. Aí, else if... Então, if, de novo, status for igual a 2. Então, ó, perceba que aqui eu já faço um else if. Eu digo se não e já faço a comparação. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar isso daqui para a próxima linha. Ó, tem um else. Deixa eu quebrar o else if junto. Ó, ele fica o else if. Então, se status for igual a 2, certo? E aqui a gente poderia fazer um else if status igual a 3, né? Desse jeito. Mas não é necessário. Aqui só o else funcionaria. Porque como eu falei lá, supostamente o nosso código ele só deixa 3 valores. 1, 2 ou 3. Então se não é 1, não é 2, obviamente vai ser o 3. Então vamos colocar aqui o 3. Correto? Então lá ele vai fazer a análise e vai me retornar certinho o que eu quiser.
Então, por exemplo, se aqui fosse 1, 2, me retorna 2. Tranquilo? Isso daqui é a estrutura if, o básicozinho dela. É um comparativo. Você pode passar o igual ou não. Se não passar, ele só vai verificar se é existente ou não, se existe ou não. Então, por exemplo, se eu passar o status aqui só, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver. Cai em 1, porque ele vai verificar e vai ver que o status tem algum valor. E vai cair nesse primeiro if aqui, certo? Essa daqui é a estrutura condicional if. Espero que vocês tenham entendido. E até uma próxima aula.